Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios é um livro que traz inúmeras lições para a nossa vida. E eu quero falar sobre algo que eu tenho refletido há algum tempo já, tenho falado sobre essa palavra. Eu quero falar sobre posicionamento. Como que você tem enfrentado as suas batalhas? Como você tem enfrentado as suas provações? Você está preparado para as provações da vida? Eu quero refletir sobre isso com você e que a gente possa sair daqui, depois dessa ministração, alicerçados em Cristo. Porque se nós estivermos posicionados em Cristo, tudo o demais a gente vai conseguir prosseguir, caminhar, ficar firme mesmo em meio à adversidade. E no livro de Provérbios, capítulo 24, 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aqui nessa versão aqui está na tela que diz assim, ó: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Esse pequeno versículo nos traz várias lições. Como nós temos nos posicionado nos dias da angústia, nos dias que as batalhas chegam até nós. Porque muito de como a gente vai conseguir passar por essa batalha é determinado pelo nosso posicionamento. Como que nós encaramos os nossos problemas? A gente encara nossos problemas como aflições ou como desafios a serem vencidos. Se nós se mostrarmos frouxo, fraco no dia do problema, a nossa força vai ser pequena. A provação que vem para nossas vidas, o objetivo dela não é nos destruir, mas é que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ter maturidade. Nenhuma prova vem para nos afligir apenas, mas ela vem para nos aperfeiçoar. Nós precisamos encarar as provações como oportunidades de crescimento, não como algo que vem para nos destruir. Mas muitas vezes, diante da provação, diante da angústia, nós se posicionamos como fracos, e a adversidade vem e nos derruba. A maneira que nós encaramos os nossos problemas vai determinar o nosso futuro. Sabe, muitas vezes nós temos enfrentado nossos problemas com pessoas que estão desanimadas, que não estão ávidas a enfrentar os seus desafios. Mas nós precisamos enfrentar os desafios que chegam até nós com coragem, com ousadia. E nós, homens, principalmente, nós temos uma função ainda maior nisso. Nós temos a responsabilidade da nossa casa, do nosso lar. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. E muitas vezes, se nós nos posicionarmos de maneira frouxa, de maneira fraca, toda a nossa família vai ficar instável, vai ficar na corda bamba ali, porque nós nos posicionamos de maneira frouxa, de maneira fraca. E nós, como homens, temos essa responsabilidade ainda maior de se posicionar da maneira correta, de se mostrar forte. Tem um provérbio oriental que diz assim, ó: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. Muitas vezes, nós vivemos lá atrás, você viveu um tempo difícil na sua vida, você passou por provações, e hoje a tua família vive um tempo fácil. E muitas vezes esse tempo fácil é propício para criar pessoas fracas. E nós precisamos criar filhos fortes, famílias fortes. Nós temos que pegar as nossas adversidades que nós passamos lá atrás e trazer como lições para a nossa família, porque senão a gente vai criar famílias fracas. Nós precisamos nos posicionar. E muitas vezes nós temos falhados em pequenas batalhas. Nas pequenas batalhas do dia a dia nós temos fracassado e nós não conseguimos avançar. Ficamos sempre naquele mesmo ciclo, aquelas mesmas lutas de sempre. Nunca vai ano e vem ano, e aquela mesma lamúria, aquela mesma dificuldade, mas Deus, Ele quer nos levar a níveis maiores. Mas para isso nós temos que o quê? Nos posicionarmos da maneira correta nos dias da provação, nos dias da angústia.
porque a gente possa avançar em Deus. Olha o que diz lá em Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Jeremias 12, 5 diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça e cai em campo aberto, o que farás nas matas junto ao Jordão? Olha o que diz: se você corre com os homens e você se cansa, imagine quando você correr com cavalos. Se você tropeça e cai num campo aberto, imagine nas matas junto ao Jordão. O que isso quer dizer? Se nos pequenos problemas você já se cansa, imagine quando vier problema de verdade. E muitas vezes nós temos fraquejado nos pequenos problemas do nosso dia a dia. E quando a aprovação de verdade chegar? Hoje, graças a Deus, nós vivemos num país que nós temos liberdade de culto, podemos vir aqui, cultuar, louvar a Deus, ninguém vai chegar aqui nos proibindo, mas quem sabe quando chegar o tempo do fim, as coisas se apertarem, não vai piorar tudo. Isso é um exemplo. Tem países que isso já acontece, que a pessoa não pode nem ter um culto ali. Se nós se mostramos fraco, qualquer dor de cabeça, qualquer coisinha, a gente fala assim: hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou no culto. Imagine quando vier o tempo difícil de verdade. Tem uma versão que fala assim, se em tempo de paz você não se sente seguro, o que fará quando vier o tempo de guerra? Se quando está tudo bem, você já fica, meu Deus do céu, não vou hoje, vou ficar em casa, já se enfraquece. Imagine quando vier o tempo difícil. Se nós nos mostramos fracos no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Tem uma frase que diz assim: mares calmos não fazem bons marinheiros. É no tempo da dificuldade que nós somos aperfeiçoados. É no tempo da adversidade que nós somos moldados por Deus. A nossa maturidade em Deus, ela é feita no nosso dia a dia. E a adversidade vem para apenas revelar essa maturidade. Todo dia você está sendo forjado, todo dia sendo moldado. Mas quando vem a adversidade, ela vai mostrar se você está maduro ou não. Olha o que diz naquela passagem bem conhecida, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, vou compará-lo com o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Dias normais não mostram o alicerce. Dias de tempo bom não mostram onde está o alicerce da casa. Mas é no dia da tempestade, é no dia da adversidade que mostra o fundamento. Se a casa está edificada sobre a rocha, ela vai ficar de pé. Mas se ela estiver sobre a areia, ela vai cair. E vai ser grande a sua queda. O que isso quer dizer? Se nós estivermos edificados sobre a rocha que é Cristo, nós vamos ficar de pé. Mas se nós estivermos edificados sobre a areia, nós vamos cair. Então nós precisamos o quê? Estar alicerçado em Deus. Para que quando vier o tempo da angústia, Ele vai fazer-nos permanecer firme. Porque o que faz permanecer firme é onde está o fundamento. Se o fundamento é a rocha que é Cristo, a gente vai ficar de pé. Mas se a gente estiver alicerçado em outras coisas, eu estou alicerçado naquilo que eu tenho, nas minhas posses, no meu emprego. Quando vier o tempo de crise, a tua casa pode cair. Mas se você estiver alicerçado em Deus, pode vir a tempestade que vier, você vai ficar de pé. E a gente vai ver um exemplo disso, que é o exemplo de Jó. Jó, ele tinha 4 pilares na sua vida que edificavam a sua vida. Uma casa, no mínimo, ela tem que ter 4 pilares para ficar de pé. E Jó tinha esses 4 pilares na sua vida. E a gente vai ler. Jó capítulo 1 e versículo 1. Olha o que diz lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. São esses 4 pilares que Jó tinha em sua vida. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Foi por Jó ter esses 4 pilares na sua vida que ele passou
por tudo que passou e ficou de pé. A história de Jó é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Todos nós aqui conhecemos a história de Jó, que ele era um homem que tinha muitas posses, que tinha uma família grande, era o homem mais rico de todo o Oriente, mas, porém, chegou um dia em que ele perdeu tudo que ele tinha. Do nada, vem lá os homens e roubam suas ovelhas, cai fogo do céu e matam os animais dele, vem um vento, derruba a casa onde os filhos deles estavam, e perde os filhos e morre todos os filhos. E para fechar ainda, vem uma lepra sobre ele, ele fica enfermo, seu corpo é tomado por uma doença terrível. E Jó, o que ele era? Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó não fazia nada de errado. O próprio Deus elogia Jó. Quando Satanás vem diante de Deus, Deus fala assim: Satanás, tem visto meu servo Jó? Pense, Deus elogia a Jó para Satanás. Fala assim, Jó é meu servo, homem temente a mim, reto, íntegro, se desvia do mal. E Satanás fala assim: você dá tudo o que ele pede? Você criou um muro de proteção em volta dele? Deixa eu tocar na vida dele, para ver se ele não vai te blasfemar contra o teu nome. E Deus fala assim: pode ir. Porque, cara, Deus apostou que Jó ali ia ficar firme, porque ele conhecia o servo dele. Ele sabia que Jó tinha esses 4 pilares da sua vida. E foi por isso que Jó permaneceu firme. E é sobre esses 4 pilares que eu quero falar com você. Nós precisamos ter esses 4 pilares na nossa vida, para que nós possamos ficar firmes no dia da adversidade. Jó era um homem tão fiel a Deus, que fala que quando seus filhos iam fazer uma festa, Jó sacrificava algo a Deus, com medo de seus filhos fazerem algo errado contra Deus. Jó era um homem temente a Deus de forma inimaginável. Mas mesmo assim, Jó passou por a adversidade que passou. Mas o que aconteceu? Ele ficou firme, porque ele estava alicerçado. A maturidade de Jó foi testada apenas no dia da aprovação, mas ele já era um homem maduro. E o primeiro pilar que Jó tinha na sua vida era o quê? A integridade. O que significa integridade? Integridade é fazer a coisa certa, custe ela o que custar. Mesmo que seja uma escolha difícil de ser feita, você se mantém íntegro, fiel àquilo que você acredita, fiel ao seu caráter. E Jó, ele era um homem íntegro. Ele era um homem fiel a Deus. Olha o que diz no Salmo 15, versículo 1 até o 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. A palavra de Deus fala que quem pode habitar no santuário de Deus é aquele que é íntegro. Olha o que diz em Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Sabe, quem anda em integridade anda em paz. Não tem o que temer. Se você anda em integridade, você faz o que é correto. Se chegarem no teu serviço e falarem assim, descobriram tudo, não tem o que temer, porque você não tem nada a esconder. Mas se você faz algo errado e chega lá um auditor, chega lá um inspetor, cara, eu sei que lá no banco, quando chega o inspetor no banco lá, todo mundo fica com medo, porque vai que ele descobre tal coisa, vai que ele pega o contrato que eu não peguei a assinatura correta. Todo mundo fica com medo, porque tem algo, às vezes, que está ali. Ele vai lá e procura justamente, às vezes, o que você deixou para trás. Mas quem anda em integridade e faz o que é certo, não faz o que é errado, não tem o que temer. Então, ande de maneira íntegra, faça as coisas de forma correta, no teu trabalho, com a tua família. E não tem o que temer. Você pode deixar o celular ali em cima do rack, que não vai ter o que temer, porque você anda com integridade. Não tem o que temer. Quem anda em integridade, anda em paz. Mas quem anda por caminhos tortuosos, vai ser descoberto. Cedo ou tarde, vai vir a luz. Por isso que nós precisamos andar em integridade. E Jó, ele era um homem íntegro. A nossa integridade determina aonde nós vamos chegar. Sabe, um exemplo que eu quero para ilustrar para você, o caráter
ele é o conjunto de valores que nós temos. E a integridade é a capacidade de manter esses valores. O caráter é como se fosse o GPS. É o sinal que dá a rota para você seguir. Vá por aqui, vá por aqui. E a integridade é o volante que você conduz. Sabe? Você tem os seus valores, você tem a palavra de Deus, dá os valores que nós temos que seguir. E a integridade é a nossa capacidade de conduzir a nossa vida. De acordo com esses valores que nós recebemos. Deus fala assim, ó, vá por aqui, vá por esse caminho. O Espírito Santo fica falando, vá por aqui, meu filho. E a integridade é a capacidade de nós mantermos a direção que Deus nos dá. Nós precisamos ser íntegros. Tem uma frase de um pastor que diz assim, ó, cuida bem da tua integridade e Deus vai cuidar da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que viver com Deus, porque quando você vive com Deus, Ele defende você. Sabe, Deus defende nós quando nós andamos de maneira íntegra. Nós não temos que se preocupar com a nossa reputação, nós temos que se preocupar em andar com Deus. Se nós andarmos com Deus, Ele vai cuidar de nós. Mas nós precisamos ser íntegros, assim como Jó era íntegro. O segundo pilar da vida de Jó era que ele era um homem reto. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. 2 Coríntios 8, 21 diz assim: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. A palavra reto fala por si só. É aquele que anda reto, que caminha na direção correta. Ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. É a pessoa que tem domínio próprio, que tem domínio de si. Ela não é influenciada pelo que a sociedade diz, pelo que a mídia diz, mas ela anda de maneira correta. Nós precisamos ser retos. Por quê? Olha o que fala em Coríntios ali, como eu falei, que façamos o que é correto não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Por quê? Os homens estão nos observando. Os homens observam o nosso caminhar. As pessoas ao nosso redor observam o nosso caminhar. Se nós andamos de maneira reta, nós somos exemplo. A nossa família nos observa a maneira que nós andamos. E sabe, nós precisamos fazer o que é correto para agradar a Deus, sim, mas para também refletir o caráter de Cristo na sociedade. E nós, como homens, como pais, como mães, temos nossos filhos que estão olhando a nossa vida. E aí o calo aperta. Porque muitas vezes as crianças, elas não são boas para escutar, mas elas são boas para imitar. Elas fazem tudo aquilo que nós fazemos. Eu vejo pelo Arthur, o Arthur está com 2 anos e meio, tudo que nós falamos ele repete. Tudo. De repente ele solta lá. Onde que ele ouviu isso? Cara, ele está ali uma esponjinha, absorvendo tudo. E as crianças nos imitam o tempo todo. O Arthur, de vez em quando, sobe aqui em cima, quando não tem ninguém, pega o microfone, está pregando aqui, está cantando, porque eles nos imitam. Eles veem o que nós estamos fazendo. Nós precisamos o quê? Andar de maneira correta para que nossos filhos imitem aquilo que é bom. Eles não vão ouvir, às vezes, o nosso discurso, mas eles vão seguir as nossas ações. Nós precisamos andar de maneira reta por causa disso. Porque nós temos a nossa família, temos a sociedade ao nosso redor nos observando, e como que nós temos refletido o caráter de Cristo no nosso trabalho, aonde nós estamos. O terceiro pilar da vida de Jó, que eu acredito que é o principal pilar, que é o que sustenta todos os outros pilares, é o temor a Deus. A palavra fala que ele era homem temente a Deus. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em entendimento. Como eu falei, Jó era um homem tão temente a Deus, que quando os filhos dele faziam festa, ele ia lá e sacrificava algo a Deus, com medo dos seus filhos fazerem algo errado contra Deus. Jó era um homem temente a Deus. Sabe, quando nós tememos a Deus, as nossas ações, as nossas atitudes são guiadas pela palavra de Deus. Você não faz o que é correto porque, o que os outros vão pensar de mim, não. Você faz o que é correto porque fala assim, não, imagine o que Deus vai pensar de mim. E Deus, Ele está vendo tudo.
Nós precisamos ter esse temor a Deus. Esse temor precisa estar enraizado dentro de nós. Tudo que nós formos fazer deve ser assim, pensando: o que Deus vai achar disso tudo? Será que Deus vai se agradar dessa minha atitude? Porque Deus é o nosso principal. É o principal objetivo de agradar, é agradar a Deus. Porque a adoração não é apenas o culto aqui. A adoração é o que eu faço com a minha vida no dia a dia. E o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Sabe, nós precisamos buscar a Deus e ter esse pilar. Olha o que diz lá em Provérbios 14, 26. Quem teme ao Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e ajuda a escapar das armadilhas da morte. O que isso quer dizer? Olha, o temor do Senhor é fonte de vida e ajuda a escapar das armadilhas da morte. Cara, quantas vezes você não deixou de fazer algo porque você pensou assim: isso aqui vai desagradar a Deus. E aquilo ali te livrou do laço do passarinheiro. Te livrou de cair numa armadilha de Satanás. Porque você pensou que aquilo ali era errado diante de Deus. Os pecados que nos rodeiam, que nos cercam, são armadilhas do inimigo para nossas vidas. Mas quando nós tememos a Deus, nós se afastamos do pecado. Por quê? Por temor a Deus, por amor a Deus. Olha o que diz em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. Quando nós tememos a Deus, nós estamos protegidos do mal. Nós estamos seguros. Quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, nós andamos em caminhos seguros. Mas quando nós andamos pelos nossos próprios desejos, nós caminhamos por um caminho perigoso. Então, o temor a Deus precisa nos guiar. O temor a Deus vai nos livrar, como eu falei, do laço do passarinheiro. A gente pregou esses dias atrás sobre o Salmo 91. Quando nós tememos a Deus, nós temos essa proteção do Salmo 91 na nossa vida. Porque nós somos guiados pela palavra de Deus. O temor a Deus não é medo, mas um respeito profundo que nos mantém alinhado aos seus princípios, o que faz com que venhamos viver com sabedoria. Sabe, o temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é você ter um respeito a Deus para andar de acordo com os seus princípios. Não é medo de ir para o inferno, mas é medo de desagradar ao meu Criador, ao meu Pai. Eu não deixo de fazer algo por medo da consequência, mas eu deixo de fazer algo porque eu vou desagradar a Deus. Sabe? Quando nós colocamos isso no nosso coração, nós andamos em segurança. Nós somos protegidos. Eu vejo na minha vida, quando eu era jovem, cara, eu tinha isso enraizado na minha vida. Porque muitas vezes eu deixei de fazer o que eu queria por temor a Deus. E com consequência eu colhi frutos bons na minha vida. Por quê? Não fui pelo caminho do inimigo, porque, cara, o inimigo está todo o tempo nos ofertando ciladas e mais ciladas e mais ciladas. E se nós não tivermos o temor a Deus na nossa vida, nós vamos cair nas armadilhas do inimigo. Mas se nós tivermos isso aqui inculcado na nossa vida, não, eu amo a Deus, eu honro a sua palavra. E como que a gente vai ter temor a Deus? Lendo a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, todo dia você medita na palavra de Deus, isso vai criando o que na tua vida? Alicerce. É como jogar o cimento lá no alicerce. Vai jogando mais cimento, vai jogando mais concreto. E quando vier a tempestade, quando vier a provação, você vai estar alicerçado. Não vai ter o que vai te derrubar você, porque você está alicerçado na rocha. Porque todo dia você pegou e foi criando maturidade. Porque a maturidade, ela é feita no dia a dia. E a aprovação vem apenas para testar essa maturidade. Olha o que diz no Salmo 128, capítulo 1 até o 5. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda os seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. Sabe, quando nós tememos a Deus, nós somos abençoados. Nós temos uma família abençoada. Nós temos uma mulher abençoada. Filhos abençoados. Porque o temor do Senhor, ele cria essa proteção ao nosso redor. Sabe, nós precisamos ter isso na nossa mente. E o último pilar da vida de Jó é que ele se desviava do mal. O mal vinha por um lado, Jó ia para o outro.
A palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Tem versões que falam assim, fugir da aparência do mal. Se o mal entra pela porta, eu corro pela janela. Eu não vou querer enfrentar o mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. E Jó, ele era um homem que se desviava do mal. Tem um versículo lá em Jó, capítulo 31, versículo 1, que fala assim, ó, eu fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Então Jó, ele era um homem tão temente a Deus que se desviava do mal, que ele fez uma aliança com seus próprios olhos, que ele não ia para olhar com um olhar impuro para outra mulher. Então Jó, ele fugia da aparência do mal. E nós, como homens principalmente, nós precisamos ter esse cuidado, porque nós muitas vezes estamos meio tapados. A gente fica dando trela para o inimigo, a gente fica flertando com o mal. E nós temos que fugir de toda a aparência do mal. Seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área dos vícios, nós temos que fugir do mal. Se você sabe que algo te derruba, que aquele pecado sempre recorrente vem te derrubar, você foge dele, você não enfrenta ele, você corre dele, você foge de toda a aparência do mal. Porque se nós ficarmos querendo enfrentar o mal, nós vamos cair, porque a nossa carne é fraca. Nós temos que fazer como Jó, se desviar do mal. Quando o mal chega, a gente corre. 1 Timóteo capítulo 6, 1 fala assim, ó, você, porém, homem, que é um homem de Deus, fuja de todas as coisas más, busque a justiça, a devoção e também a fé, a perseverança e a mansidão. E nós, muitas vezes, ficamos nos arriscando, ficamos em cima do muro, ficamos nos expondo ao mal. A pessoa, às vezes, que foi viciada num tipo de droga, se ela sabe que ali por tal caminho tem uma boca ali, se ela arriscar passar perto ali, ela pode ser tentada a cair no vício de novo. A pessoa que tem um vício na área sexual, se ela sabe que às vezes ela acessar ali um site, ela ficar sozinha na internet, ela vai às vezes caminhar por um caminho perigoso ali, tem que fugir da aparência do mal. Se você sabe que algo te derruba, você foge da aparência do mal. Se você sabe que você é descontrolado com a tua vida financeira, você quebra o teu cartão de crédito, você não vai no shopping para passear, você fica em casa, porque você tem que fugir da aparência do mal. Se você sabe que você é descontrolado, foge. Sabe, e isso hoje em dia tem entrado na vida das pessoas de forma sorrateira. Por quê? De um vício, que está em alta hoje em dia, que é o vício do jogo, né? Vício de aposta, vício de cassino online, começou, né? Cara, começa com coisas pequenas, é vintão, cinquentão, só que daí a pessoa vai lá, ganha um pouco lá, e ela vai se enfiando mais, e daí ele vai lá e faz mais, de repente foi lá o limite do cartão, daí ele vai lá e faz um outro empréstimo, e o negócio vai vir uma bola de neve, daí a máquina vai lá e dá para ele 5.000, mas toma 20, e cara, a pessoa começou com o quê? Com pequenas coisas, porque o inimigo manda pequenas coisas, tem que fugir da aparência do mal. Se você sabe que você não tem controle, você foge. E se você acha que você tem controle, você foge igual, porque isso aqui é cilada do inimigo. Sabe? Se você anda por esse caminho, é um caminho perigoso. E a gente pode ver isso está muito em alta hoje na mídia. As pessoas estão se perdendo, as famílias estão se perdendo por conta disso aí. Teve esse dia saiu uma pesquisa que 1/5 das pessoas que recebem Bolsa Família investem, né? Acho que estão investindo no jogo ali. Gastam dinheiro no jogo e perdem tudo. A pessoa já recebe um benefício e ainda se afunda mais. Perde o benefício que tem. E sabe, nós precisamos fugir de toda a aparência do mal. E essas coisas aí são coisas do mal. Esse dinheiro que vem é do mal. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo... Deixa eu achar aqui Provérbios, capítulo bem certinho aqui que eu anotei. Provérbios 21, 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem apressa e toma atalhos fica pobre. Cara, isso aí é um atalho. É um atalho que a pessoa acha que vai tomar para ficar rico, mas ela vai lá e fica mais pobre ainda. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Jó era um homem que se desviava do mal.
Isso serve para a nossa área sexual, porque muitas vezes a gente pega e fica flertando com o mal ali. Aquela conversa mole no Facebook, no Instagram. Cara, aquilo ali é a aparência do mal. Você tem que fugir da aparência do mal. Olha o que diz lá em Provérbios 7:24. Portanto, meu filho, ouça-me, presta atenção nas minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela, e não se perca em caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos, e não são poucas das suas vítimas. A sua casa é o caminho da sepultura, o seu quarto é câmara de morte. Esse provérbio aqui, o 7, ele fala da mulher imoral. O que ele está falando assim? Meu filho, me escute, não se deixe desviar para essa mulher imoral, não se perca nos seus caminhos, pois ela já causou a ruína de muitos. Muitas vezes a pessoa acha que está só de conversa mole ali, e de repente a conversa mole vai virar num problemão. De repente a pessoa está enrolada já de um tal jeito que ela não consegue mais sair da trama do inimigo. E daí já era. E daí o problema está causado, porque começou às vezes com um oi, tudo bem ali. E daí, meu amigo, já gerou um problema. Então tem que fugir da aparência do mal, correr do mal. Se a pessoa tem problemas com vícios, ela corre, como eu falei ali, se a pessoa às vezes tem um vício de droga, um vício do álcool, ela não pode nem passar perto do bar. Ela tem que desviar a rota dela. Se ela sabe que no caminho tem um bar ali, ela corre. Olha o que diz lá em Provérbios 23:31. Não olhe demais para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como brilha no seu copo e desce suavemente. Porque quando a pessoa tem um problema na área da bebida ali, se ela ficar admirando lá, às vezes, o vinho, de repente ela vai, é só um cálicezinho, de repente já foi o garrafão. Porque ali instigou, acendeu, virou a chave do negócio ali. Porque a pessoa já tinha uma tendência para o vício. Então, a gente tem que fugir. Se você sabe que você tem esse problema do vício, seja na bebida, seja no álcool, seja o que vício que for, você não fica dando bobeira. Você corre, você foge, você se desvia do mal. Nós precisamos fugir e buscar o que é justo. Olha o que diz em 2 Timóteo 2:22. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Ao invés disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz na companhia daqueles que invocam com o coração puro. Então, ao invés de nós ficarmos nos arriscando com o mal, nós devemos fugir e buscar aquilo que é bom, que está na palavra de Deus. Jó só ficou firme diante da tempestade que ele passou, porque ele tinha esses 4 pilares: a integridade, a retidão, o temor a Deus e porque ele se desviava do mal. E nós precisamos ter esses 4 pilares na nossa vida. Porque quando aconteceu tudo isso com Jó, no final do dia, o que Jó fez? Jó pegou, se prostrou e falou assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, será que nós temos alicerçados nesse ponto de vir uma adversidade e a gente chegar no final do dia e adorar a Deus? Às vezes, qualquer coisinha que dá errada, não precisa nem acontecer nada. Cara, Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos, pegou uma doença desgraçada e ele adorou a Deus. Às vezes nós temos uma dor de cabeça ali, dá algo errado no trabalho, alguém nos fecha no trânsito ali, a gente já sai blasfemando, sai xingando, não adora a Deus. Nós precisamos o quê? Desses alicerces, cultivar esses alicerces, porque e a gente precisa fazer isso, sabe quando? No tempo bom. Porque no tempo bom, a gente pode criar esse alicerce. Porque quando vier a tempestade, não tem como encher concreto quando vem a chuva. Não tem como encher lá os alicerces quando a chuva está vindo. Quando está vindo a tempestade, não tem o que fazer. A chuva, ela vai testar o nosso alicerce. É no tempo bom que nós testamos, que nós edificamos a nossa casa. Porque quando vier a tempestade, ela vai demonstrar se nós estamos sobre a areia ou se nós estamos sobre a rocha. E aquele versículo inicial que eu falei ali: se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Quero trazer ele novamente, porque muitas vezes nós encaramos os nossos problemas de maneira frouxa, mas Jó, ele não encarou dessa maneira. Jó enfrentou o problema ali, ele encarou de frente, ele foi lá e não blasfemou contra Deus, ele ficou fiel a Deus, sabe? A gente tem aqui o irmão Paulo, que passou por uma situação de câncer. O irmão Paulo é uma pessoa muito para cima, uma pessoa que quer viver a vida, e por ele encarar o câncer dessa maneira, ele está aqui vivo, firme.
Mas quando a pessoa se amedronta diante da adversidade, não precisa nem ser um câncer, é uma dor de cabeça, a pessoa já, eu acho que já se entrega. Eu conheço uma pessoa também que passou por uma situação de câncer, cara, ela estava todo dia lá trabalhando, batendo cartão, estava lá fazendo as coisas dela, mas o esposo dela, quando dava uma dor de cabeça, já ficava na cama, tipo assim, já se entregava. Eu falei assim, imagina se ele tivesse tido o câncer que ela teve. Tinha morrido. Não tinha nem ido para a primeira sessão de quimioterapia, tinha se entregado. Mas nós precisamos o quê? Enfrentar os nossos problemas, enfrentar as adversidades, encarar os problemas, nos posicionar diante dele, para que nós possamos ficar firmes, assim como Jó ficou, sabe? O problema vem, e nós precisamos permanecer firmes diante dele, não se entregar diante do problema. No tempo da guerra, você não se esconde, você vai para a batalha, sabe? No tempo da guerra, você não pode parar de lutar, você tem que ir lá e enfrentar os desafios que chegam até você. Nenhuma provação que chega até nós, como eu falei, é para nos destruir, mas é para nos forjar, para nos aperfeiçoar, para nos levar a um nível mais profundo em Deus. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nos mostrar firmes na hora da angústia. Não se afrouxar, não se amedrontar, mas ficar de pé. Tem um exemplo da mulher sunamita, uma história que é conhecida na palavra de Deus. Essa mulher, ela era casada, porém não tinha filhos. E todo dia, quando o homem de Deus passava por ali, ela convidava ele para tomar um café ali, para ter uma refeição com eles ali. E ela falou para o seu marido um dia assim, vamos construir um quartinho aqui para o homem de Deus? Quando ele vier aqui em casa, ele tem um quartinho, tem uma cama, tem uma cadeira, tem uma mesa para ele ali, ele pode descansar mais tranquilo. E eles construíram o quartinho para ele, para o homem de Deus ali. E quando Eliseu vinha ali, ele ia para o quartinho lá. E Eliseu perguntou para o seu servo assim, pergunte para a sunamita o que ela precisa. Só que ela era uma mulher muito rica, porém ela não tinha filhos. E Geazi foi lá e perguntou para ela o que você precisa. E ela falou assim, não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso. E daí Geazi falou para Eliseu assim, porém ela não tem filhos e o marido dela é velho. E Eliseu manda chamar ela ali, e quando ela está na porta, Eliseu fala assim, daqui 1 ano você vai ter um filho. E ela fala assim, não, meu servo, não me instigues, porque ela estava sem esperança já. Porque ela sabia que o marido dela era velho, ela não podia ter filhos. Ela falou assim, não me instigues. Ele falou assim, não, apenas creia, daqui 1 ano você vai ter um filho. E passou conforme 1 ano ali depois, ela teve o filho, e o homem de Deus continuava indo ali. E certo dia, o filho dela já estava crescidinho, foi trabalhar com o pai, junto com ele lá na lavoura, e sentiu uma forte dor de cabeça, e voltou para casa. E o menino morreu. E aquela mulher entrou em desespero? Não. Ela foi lá, levou o menino até em cima no quarto, deixou ele deitado, e falou assim, chame os servos lá e preparem os animais, para que nós vamos encontrar o homem de Deus. E eles perguntaram, mas por que vai encontrar o homem de Deus hoje? Nem é sábado, nem é festa. Por que você vai hoje? Não, eu quero falar com o homem de Deus. E ela preparou o animal e foi em direção ao homem de Deus. E no meio do caminho, o homem de Deus viu que ela estava chegando e mandou Geazi até ela. E perguntou para ela assim, vai lá e pergunte para a mulher como que ela está. E Geazi foi até a mulher. E Geazi perguntou para ela assim, como que você está, sunamita? E ela falou o quê? Tudo vai bem. Ela tinha perdido o filho, mas ela falou assim, tudo vai bem. O que isso quer dizer? Nós não temos que desabafar no tempo ruim com qualquer um. Nós temos que desabafar com Deus, com o homem de Deus ali. Eliseu ali era a representação da presença de Deus. Se você está passando por uma adversidade, por uma angústia, é para Deus que você fala. É para Deus que você desabafa. Primeiramente é para Ele. Jogue aos pés dEle. E aquela mulher falou assim, ela tinha perdido o filho, mas ela falou assim, tudo vai bem. Ela não chegou reclamando, falando assim, não, eu nem queria ter filho, agora eu tenho filho aqui, e Deus matou meu filho. Não, ela não fez isso, diante de Geazi. E quando ela chega até Eliseu, Eliseu vê que ela está angustiada, e ela fala que ela perdeu o filho, e Eliseu manda Geazi à frente dela ali, e o filho não ressuscita, depois Eliseu vai até ele, e ressuscita o menino. Mas aquela mulher nos traz um exemplo, diante da adversidade, ela não se mostrou fraca, mas ela ficou firme,
Ela não foi lá e falou para o marido dela, ó, meu marido, perdemos o filho aqui. Não, ela não se desesperou. Ela foi até o homem de Deus, pois ela sabia que era de Deus que tinha a resposta. Era Deus que traria a resposta para ela. Sabe, o nosso posicionamento tem que ser esse. Na hora da angústia, para nós ficarmos firmes, nós precisamos estar posicionados em Deus, desabafarmos para Deus. Sabe, é dessa maneira que nós vamos ficar fortes diante da angústia. Último versículo para nós lermos. Isaías 35, 3. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes e não tenham medo. Aí está o Deus de vocês. Sabe, Deus fala para nós, as mãos frouxas fiquem firmes, os joelhos vacilantes também. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes e não tenham medo, porque Deus está com você. Fique de pé. Sabe, as batalhas da vida, elas são inevitáveis. Não tem como fugir dos problemas. Eles vão chegar. A tempestade, ela vai chegar para o justo e para o ímpio. A tempestade vai vir. E Jó nos ensina isso. Jó era um homem bom. Jó era um homem de Deus. Jó era um homem que Deus elogiava a ele. Mas mesmo assim, Jó passou por uma provação que eu e você nunca vamos passar. Jó passou por uma provação terrível. Mas ele só ficou de pé por quê? Porque ele tinha esses 4 pilares: a integridade, a retidão, o temor a Deus e o se desviar do mal. Sabe, nos tempos difíceis, se nós estivermos firmados nesses princípios sólidos, tiver essa base forte, a gente vai ficar de pé. Mas se nós não estivermos edificados na rocha, grande vai ser a nossa ruína. Que nós possamos aprender com Jó a ter esses 4 pilares da integridade. Custe o que custar, eu permaneço firme aquilo que Deus quer da minha vida. Custe o que custar, eu permaneço reto diante de Deus. Eu não me desvio do mal, eu não me desvio para o mal, eu corro do mal, eu temo a Deus, eu sirvo a Ele. Sabe, Jó só ficou de pé porque ele era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó enfrentou os seus problemas, Jó encarou de frente os seus problemas. Como você sabe, no final da vida de Jó, Deus deu tudo para ele de volta, duplicadamente. Mas o principal não foi os bens, porque Jó termina dizendo assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Jó, o homem que era, conhecia Deus de ouvir falar, mas depois da provação, ele falou assim: hoje os meus olhos te veem. Sabe, no tempo da tempestade, Deus se revela para nós. É no tempo da tempestade que Deus manifesta a sua presença. É no tempo da adversidade que a mão forte de Deus está nos protegendo. Por mais que pareça que Deus está longe, mas Ele está ali pertinho de nós. Parecia que Jó estava desamparado. A sua mulher falou para ele assim: homem, você adora a Deus, passando por tudo isso, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó falou assim: mulher, como você pode falar desse jeito? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó fala assim uma hora: eu sei que meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Jó confiava no Deus que ele servia. Jó, ele tinha o alicerce firmado na rocha que é Cristo, o alicerce firmado em Deus, por isso que ele ficou de pé. Sabe, Jó encarou os seus problemas de frente, Jó não se desanimou, mas Jó foi lá e enfrentou a adversidade toda, mesmo sem merecer. Jó não merecia aquilo, Jó não tinha feito nada de errado, pelo contrário, ele fazia tudo que era certo, mas ele enfrentou os problemas dele, ele encarou de frente os seus problemas. Sabe, nós precisamos nos posicionar de maneira correta nos tempos de guerra. No tempo da guerra, no tempo da dificuldade, no tempo da angústia, você não se amedronta, você enfrenta as batalhas. Você encara as batalhas de frente. Sabe, se posicione nessa noite. Pega, se a sua espada está escondida, se a sua espada está guardada, hoje é dia de ir lá pegar a espada e afiar ela. Porque quando chegar o tempo da batalha, você está ali pronto para enfrentar os seus problemas. Seja eles quais forem.
Encare eles de frente. Hoje em dia nós vivemos num tempo em que as batalhas não são mais físicas. Ninguém aqui provavelmente vai para a guerra de verdade. Pegar uma arma, pegar ali um fuzil, não. Mas as batalhas principais são na nossa mente. O inimigo ataca a nossa mente o tempo todo. E como que você tem enfrentado essas batalhas? Você tem se afrouxado, tem se entregado aos pensamentos de Satanás? Ou você tem pegado a palavra de Deus, que é a espada, e enfrentado o inimigo? Hoje é dia de nós nos posicionarmos e não sermos frouxos, não sermos fracos, mas pegar a espada da verdade, pegarmos esses princípios e enfrentar o inimigo. Sabe, nós temos que pegar, ir para cima, ir para a luta, ir para frente da batalha, e não se amedrontar, e não se esconder, mas ir adiante, porque Deus é quem nos fortalece, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. A minha oração é que Deus fortaleça os nossos corações, e que os braços que estão cansados sejam fortalecidos, e que assim como Jó ficou de pé, eu e você venhamos ficar de pé na hora da angústia. Se tudo vai bem, se fortaleça, se alicerce em Deus. Mas se o dia mal chegou, enfrente o mal, não se amedronte. Nos dias de calmaria, vá para a palavra de Deus, busque a Deus, se alicerce em Deus, para que você possa ficar firme. Mas quando vier a tempestade, vá à luta e não se amedronte, porque Deus está contigo. Deus, a tua palavra foi proclamada nessa noite aqui, Pai. O Senhor sabe o que cada um passa aqui, o Senhor conhece, Pai, cada um de nós, mais do que ninguém. E a minha oração nessa noite, Pai, é que nós possamos nos posicionarmos em Ti, Pai. Posicionamento, Pai, é a palavra da noite, Pai. Posicionamento diante das adversidades, Pai. Que nós possamos enfrentar nossas guerras, nossas batalhas, Pai, como o Senhor nos ensinou, Pai. Seja forte e corajoso, Pai. Josué, quando chegou até Jericó, ele estava com medo, mas o Senhor disse para ele: seja forte e corajoso, enfrente a batalha, encare de frente os problemas. Pai, que nós possamos confiar em Ti, Pai. Que nós venhamos lembrar, Pai, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. O Senhor é aquele que nos guarda, Pai. Aquele que nos protege no meio das guerras, no meio das adversidades, Pai. Pode vir a tempestade que vier, Pai, o Senhor está conosco, Pai. Pai, nós queremos estar firmados no Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, que nós possamos alicerçar a nossa vida na rocha que é Cristo. Que possamos estar firmados com esses 4 pilares, Pai. A integridade, a retidão, Pai, o temor ao Senhor, Pai, o se desviar do mal, Pai. Pai, quando a tempestade vier, Pai, que nós venhamos lembrar que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor quem nos guarda, Pai. Que possamos lutar nossas guerras, Pai, de frente, Pai, indo para a batalha, Pai. Que nós não venhamos se amedrontar, mas que nós venhamos ser corajosos, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Proclame essa canção, proclame essa música dizendo que a sua confiança é em Deus, que você sabe que é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. Encare seus problemas de frente. Encare, não se mostre frouxo nessa noite, mas vista a tua farda, vista a tua farda, pega a sua espada e enfrente seus problemas, pois o Deus de Israel está ao seu lado. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. Assim eu luto minhas guerras.